Agora a gente vai falar ao vivo com o Vitor Fraga, jornalista e cineasta que está em Londres, que gentilmente nos atendeu e vai trazer um panorama do que foi as eleições e o resultado destas eleições para presidente da República na Europa, direto de Londres. Olá, Vitor, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, gente. Eu estou tentando achar os números exatos para que a gente gosta de precisão, não é? Pois em Londres nós tivemos uma lindíssima surpresa, porque Londres é um reduto bolsonarista, tipicamente. Bolsonaro teve quase 70% dos votos na última eleição. Lula só ganhou em Londres em uma eleição, no ano de 2002. No entanto, esse ano, Lula ganhou com mais de 50% dos votos válidos. Lula teve um total de 8.011 votos contra 5.158 de Bolsonaro. Eu fui fiscal, participei do começo ao final, tive ali até o final. 3 urnas não funcionaram, fizemos a contagem à mão, mas foi uma votação pacífica na maior parte, não é? Como vocês devem saber, uma mesária foi retirada por tentar induzir o eleitor a votar do Bolsonaro. Isso saiu no noticiário no Brasil. Saiu também no noticiário no Brasil que bolsonarista tinha quebrado na urna em Londres. Essa parte daí não é verdade, não. Mas nós estamos muito contentes, porque Londres é um reduto bolsonarista. Então, a gente ter vencido com tanta contundência foi, assim, emocionante, né? O Lula venceu em toda a Europa, né? O Lula venceu no mundo inteiro, perdeu em Israel, perdeu no Japão, em lugares muito pontuados, mas fora isso, o Lula venceu em 80% dos países, né? O que naturalmente não tem uma força grande em termos de número, mas tem uma força simbólica, porque esses números saem antes do Brasil, não é? E os brasileiros que estão fora oferecem ao brasileiro que está dentro do Brasil uma visão diferenciada. Então, é o brasileiro fora do Brasil dizendo para o brasileiro dentro do Brasil: gente, é Lula. Vitor, é isso que... Diga, Thalita, vai, Thalita, vai, Thalita. Não, vai você. Eu queria trazer os números, porque você citou os números aí no começo da sua fala, né? E olha só, são números bem impressionantes, de fato. Tem um número recorde de brasileiros comparecendo às urnas no Reino Unido, e Lula registrou 55,18% dos votos, o que dá 14.796 votos válidos contra 35% de Jair Bolsonaro. O índice de abstenção super baixo, inclusive menor que outras vezes. Essas informações são do portal UOL, eu estou dando uma olhada aqui para a gente trabalhar com esses números. E queria que você continuasse falando um pouquinho sobre o que pensa esse morador de Londres, principalmente hoje, para dar seu voto em Lula. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente já vem conversando sobre esse voto do exterior em Lula. Diga. Eu vou te interromper, desculpa te interromper. E o Vitor, espera só um segundinho, Vitor, porque tem uma virada aqui na apuração, viu, Thalita? O Lula, que vinha perdendo atrás do Bolsonaro desde o começo da apuração, aqui em dados, 70% das urnas apuradas, Lula 45,74% dos votos e Bolsonaro 45,51% dos votos. Aí, ó, na tela para o nosso telespectador aqui da TVT, o nosso ouvinte da Rádio Brasil Atual não consegue ver e visualizar, mas para quem está acompanhando na TVT, YouTube da TVT e Facebook da TVT, já ver aí esta virada do ex-presidente Lula, e aí se confirma aquelas projeções que os especialistas e analistas estavam falando. À medida que as urnas vão chegando de alguma região ou outra, é possível ver esta diferença aí como o Lula já virou. Thalita, por favor. Ai, que importante essa virada nesse momento, então, com 70% das urnas apuradas. Sensacional. Mas é isso, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que sente o morador de Londres hoje ao votar em Lula. Conta pra gente. Londres mudou. Em 2018 foi uma experiência traumática. Você ia à embaixada, você tinha um mar de verde e amarelo, de pessoas agressivas na porta. Foi assim... traumatizante. Bolsonaro teve quase 70% dos votos aqui. Né? E Lula somente tinha ganho uma eleição em Londres na história, que foi de 2002. Então a gente esperava ganhar aqui, mas a gente não esperava ganhar
com a maioria absoluta, o equivalente a ganhar no primeiro turno. Foram eleições pacíficas, houve fila, as pessoas ficaram 2 horas na fila, eu fui fiscal. O simbolismo é muito forte, não é? O simbolismo é muito forte porque Londres tem um perfil mais reacionário, tem uma galera muito grande de Goiânia, do Centro-Oeste, de Minas Gerais, de São Paulo, o que tende a voltar no Bolsonaro. Então foi surpreendente essa vitória, foi surpreendente e nos deixou estáticos, nos deixou orgásmicos e cheios de otimismo para transmitir essa mensagem para vocês. Pois é, a gente Perfeito. Pode continuar, Thalita. Não, eu só queria comentar, inclusive tirar uma dúvida com o Vitor. Eu tenho um relato de uma moradora de Milão, na Itália. Ela estava na fila para dar o seu voto ali e o horário fechou, né? O horário acabou. E ao contrário do que aconteceu em outras capitais que a gente ouviu falar, como Lisboa, por exemplo, e mesmo aqui em São Paulo, no Brasil, eles não estenderam esse horário e nem respeitaram quem estava na fila. Ela fez uma crítica que deixou de votar, como muita gente que estava ali, porque eles de fato não deixaram. Eles fecharam a urna sem deixar essas pessoas que estavam na fila votar. Você tem algum tipo de relato desse tipo em Londres ou em alguma outra capital europeia? Não. Não, isso não aconteceu em Londres. Todas as pessoas que estavam na fila até as 5 horas votaram. Teve gente voltando até as 5h40 da tarde. Quem tinha entrado, votou. Então, o processo aqui foi bastante transparente, foi bastante democrático. Houve observadores fiscais, né? A grande maioria do PT, houve também alguns do PL, poucos, e não houve nenhuma grande denúncia. A única denúncia foi da mesária no começo da manhã, que tentou persuadir o eleitor, mas isso foi denunciado na mídia, mas quem entrou depois das 5 votou, sem problema em Londres. Eu fiquei ali até o final, eu estava ali até o último voto ser contado manualmente da urna que faltou. Eu vi o embaixador Tarcísio assinando a última urna, eu tive ali até o final. Então todas as pessoas votaram aqui em Londres. Aqui em Londres a gente não teve esse problema. Perfeito, Vitor. Quero agradecer demais a sua disponibilidade aqui com Thalita, me permita fazer uma pergunta para o Vitor, que é muito dos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual devem estar querendo saber. Como que foi para você, Vitor, a produção do filme A Fantástica Fábrica de Golpes? Olha, o filme A Fantástica Fábrica de Golpes, que é um filme sobre manipulação midiática e fake news, né, que eu e meu colega Valnei Nunes levamos 3 anos para produzir, foi um filme que percorreu festivais de cinema na Europa, passou em Cuba, passou nos cinemas brasileiros, e a gente disponibilizou esse filme gratuitamente por 10 dias, vai estar no YouTube até amanhã, para que as pessoas possam refletir sobre o papel da grande mídia e das redes sociais na sabotagem da democracia brasileira. Não é? O filme é sobre o envenenamento das mentes, né? A intoxicação das mentes, para que as pessoas reflitam e não deixem a desinformação voltar a vencer as eleições. Não é? Não deixem a Globo, não deixem a mamadeira de piroca triunfar mais uma vez. O filme tem tido repercussão muito boa, a gente tem tido um grande aliado aqui no Reino Unido, ele se chama Jeremy Corbyn, que é o grande líder de esquerda, que é o homem que nesse momento seria o primeiro-ministro britânico, se não fosse uma campanha de mídia orquestrada e uma campanha de lawfare para destruí-lo. Ele tem nos ajudado muito. Então, a solidariedade internacional é fundamental, viu, gente? Não somos só nós brasileiros. Existem indivíduos, existem políticos, existem partidos que estão aqui na luta conosco, não é? Não só na Europa, no resto da América Latina. E esse filme, A Fantástica Fábrica de Golpes, é um aviso trágico do que é que pode acontecer quando a mídia se descontrola
envenena demais a cabeça das pessoas, não é? A mídia, a Globo envenenaram a cabeça das pessoas, convenceram as pessoas de que o PT, de que a esquerda são intrinsecamente corruptas e com isso criaram o bolsonarismo, não é? E o filme é sobre isso, é o que acontece quando você envenena a cabeça das pessoas. Isso que aconteceu no Brasil pode acontecer em vários outros lugares do mundo. Então esse filme tem tido êxito, tem aberto os olhos de pessoas em outros países também, porque o fenômeno da manipulação não está restrito ao Brasil. Ele talvez seja mais prominente no Brasil, talvez as narrativas de mídia sejam mais homogêneas no Brasil, não é? Mas também no Brasil a gente tem uma coisa maravilhosa, gente, que são as mídias alternativas, que têm um alcance muito grande, não é? O trabalho que vocês fazem, o trabalho que a Mídia Ninja, o 247 e tantos outros fazem, é incrível. Esse terreno fértil para as mídias alternativas é uma coisa que a gente não tem na Europa. Então, a gente tem que saber dar muito valor, muito valor. Por isso, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu participo sempre que eu posso, porque eu acredito que a contranarrativa que as mídias alternativas criam é muito sadia nesse terreno fértil e tóxico que a gente está caminhando. Perfeito. Vitor, obrigado por falar com a gente aqui, trazer um panorama do que foi as eleições aí na Europa, particularmente em Londres, para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Se cuide aí em Londres, esperamos falar contigo, talvez em outro programa da TVT, Revista Brasil TVT, bom para todos, jornal. Até uma próxima, viu? Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, abraço, Rafael. Até.